senhores, Alado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado e voltamos com a série Os Sapos de Chocolate. Depois da vinheta... É isso aí, galera, voltamos e hoje eu vou começar falando de um card especialíssimo e muito esperado que todo mundo perguntou, mas cadê ela? Você já falou dos outros e não falou dela, e chegou a hora. Rowena Ravenclaw. Isso mesmo, Rowena Ravenclaw, uma das 4 fundadoras de Hogwarts. Ela viveu na época medieval e eu vou dizer aqui o que está escrito na descrição da sua figurinha dos sapos de chocolate. Uma das 4 fundadoras de Hogwarts, conhecida como a bonita Ravenclaw das Ravinas, ela era famosa por sua inteligência e sua enorme capacidade de lógica. Ela tinha muita capacidade lógica. Além de ser muito bonita, muito inteligente, ela acreditava que somente os bruxos de mais inteligência que deveriam ser ensinados magia. Foi a Rowena quem desenvolveu o sistema de escadas em Hogwarts, aquelas escadas que se movem, se não me engano são 142. Diz a lenda que Rowena Ravenclaw encantou o seu diadema, lenda, né? Lenda. Diz a lenda, é importante falar que tá escrito diz a lenda aqui, por quê? Porque esses cards eles são dos jogos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Azkaban, então não se sabia o desfecho que teria. Algumas coisas eu trouxe para a atualidade e vou passar para vocês, tá? Então, no card dela está escrito que acreditava-se que ela havia encantado o diadema e quem o possuísse teria a capacidade de aumentar a sua inteligência. Porém, tantas brigas e tretas aí que causou essa busca pelo diadema, o diadema acabou se perdendo. Se perdeu porque a gente descobre que a Helena Ravenclaw, que é a filha dela, posteriormente se torna Dama Cinzenta, que é a fantasma da Torre da Corvinal. Ela havia roubado o diadema, foi se esconder numa floresta, e o Barão Sangrento, que era o fantasma da Sonserina, ele era apaixonado pela Helena. E o que a Rowena fez? Ela falou para ele ir atrás da Helena, que com certeza ela voltaria, porque eles se amavam. E aí o que ele fez? Pela Helena não obedecer ele lá pra voltar, ele matou a Helena com uma espada e após isso ele se suicidou. Ele acabou se suicidando porque ele viu que tinha cometido um grande erro. E o diadema ficou lá, perdido na floresta por muitos anos, até o Tom Riddle encontrá-lo. É importante falar que o Barão Sangrento, aquelas manchas de sangue prateado que é descrito no livro, provavelmente o sangue espirrado da Helena. E por que ele usa correntes? Ele usa correntes porque foi uma forma que ele encontrou de se castigar. Pra quem não sabia disso, já deviam saber, porque é uma coisa que a galera sabe, mas eu trouxe pra vocês aí, certo? São alunos muito esforçados, muito estudiosos, muito inteligentes. E diz a lenda que os mais bonitos de Hogwarts estão na Ravenclaw, ou no português Corvinal. É importante falar que na sala comunal de Ravenclaw existe um busto enorme, uma imagem enorme que representa a imagem de Rowena Ravenclaw. O card número 83 é de um bruxo chamado Roderick Plumpton. Ele nasceu no ano de 1889 e faleceu no ano de 1987. Ele foi o antigo capitão e apanhador do time Tornados de Tuthill no século XX e ganhou a Taça da Liga 5 vezes. Ele jogou como capitão da Inglaterra exatamente 22 vezes e detém o maior recorde. Ele mantém o recorde britânico da captura mais rápida de um pomo de ouro. E isso foi num jogo, o tempo foi 3 segundos e meio contra o time Catapultas de Carfree, no ano de 1921, onde ele empregou o movimento chamado Passe de Plumpton, que ele acabou capturando o pomo de ouro com a manga das vestes. Diz ele, até hoje, que foi de propósito, mas muitas pessoas afirmaram que foi acidental, mas ele afirma até os dias de hoje que foi de propósito, que ele quis fazer aquilo. O card de número 84 é de um bruxo chamado Roland Clegg. Ele nasceu no ano de 1903 e está vivo até hoje. Ele foi presidente do Clube Inglês de Bexigas. Para quem não sabe, bexiga, brincar de bexigas no mundo bruxo é semelhante ao jogo de bolinha de gude do mundo trouxa. Porém, elas explodem uma tinta
colorida em você. Ah, e o líquido é muito fedido. O card de número 85 é de um bruxo chamado Blaine Henstall, que ele nasceu no ano de 1920 e está vivo até hoje. E ele foi o autor do livro Trouxas Sensitivos, que foi publicado no ano de 1972. O Stalk era um especialista em trouxas, ele escreveu muitos livros, inclusive o Pessoas que Reparam. O card número 86 é de uma bruxa chamada Dorcas Wilbeloved, e ela nasceu no ano de 1812 e faleceu no ano de 1904. Ela foi a fundadora para a Sociedade de Bruxas Aflitas. Era uma sociedade que consistia em bruxas que eram muito envergonhadas, bruxas que não arrumavam namorados, bruxas que tinham uma história de vida difícil e bruxas que eram muito pobres. E bruxas que eram emocionalmente perturbadas ou que não tivessem sorte alguma. O card de número 87 é de um bruxo louco, muito louco, cara. Se liga, o nome do cara é Tadeusz Turkel e ele nasceu no ano de 1632 e ele faleceu no ano de 1692. E ele ganhou uma figurinha nos Sapos de Chocolate simplesmente pelo fato de ter 7 filhos, os 7 serem abortos. Pra quem não sabe o que é um aborto é quando é um filho que nasce de uma família inteiramente bruxa, inteiramente mágica, de pais bruxos, e ele não possui poderes mágicos. Isso é um aborto. Argo Filch era um aborto e Arabella Fig também era um aborto. Ele, além de ter os 7 filhos abortos, sabe o que ele fez? Ele transformou todos eles em porcos espinhos. Pelo desgosto. Ele falou, o cara pensou assim, mano, 7 filhos abortos, 7 abortados, não. Transformou tudo em porco-espinho. O card de número 88 é de uma bruxinha que eu ainda vou conhecer, porque ela está lá no Wizard World of Harry Potter. Pra quem não sabe de quem eu estou falando da cantora predileta da Senhora Weasley. Sim, Celestina Warbeck. Ela nasceu no ano de 1917 e está viva até hoje. Ela é uma popular cantora da rede radiofônica Bruxa, com o programa Hora de Encantos. Recentemente ela gravou o hino Rebatam esses balaços rapazes e jogam essa goles pra cá, do time de quadribol União de Pudumer, e serviu para angariar fundos ao Hospital Sem Mungos. Ela é a cantora favorita da Senhora Weasley e a Senhora Weasley ficou ouvindo lá, e a Fleur meio que não gosta e tal, é bem legal. Bem engraçado. O card de número 89 é de uma bruxa chamada Alberta Tothill. Ela nasceu no ano de 1391 e faleceu no ano de 1483. Ela foi a vencedora do campeonato da competição inglesa de duelos bruxos de 1430. Ela ficou famosa porque ganhou do favorito da época, que era um cara chamado Sanson Weblin, e ela ganhou esse duelo com uma maldição de explosão. O card de número 80 é de uma bruxa chamada Charissa Tugwood. Ela nasceu no ano de 1874 e faleceu no ano de 1966. E ela foi a pioneira das poções embelezadoras. Ela descobriu as propriedades de remoção de espinhas do pus de Bulbotubera, que é uma planta mágica. O nome dele é Wilfred Elf, que ele nasceu no ano de 1112 e faleceu no ano de 1199, e ele foi o primeiro bruxo a ser morto por um Erumpente, que é uma criatura mágica que se assemelha a um rinoceronte, exceto pelo fato do chifre dela explodir. O card de número 92 é de um bruxo chamado Xavier Hestrick, e ele nasceu no ano de 1750 e faleceu no ano de 1836. Ele era um extravagante artista e ele desapareceu inesperadamente durante uma apresentação na frente de uma plateia de 300 pessoas em Penswick e nunca mais foi visto. E isso foi no ano de 1836. Por isso que eu falei que ele faleceu no ano de 1936. Não, ele desapareceu no ano de 1936. O card número 93 é de um bruxo chamado Hatcult Barbary. Ele nasceu no ano de 1974, está vivo até hoje. Ele é o guitarrista da popular banda bruxa As Esquisitonas. O card número 94 é de um bruxo chamado Merton Graves. Ele nasceu no ano de 1978 e está vivo até hoje. E ele é o cara que toca violoncelo na popular banda bruxa As Esquisitonas. O card de número 95, vocês vão crer ou não, é de um bruxo das trevas que poucas pessoas conheciam. O nome dele era Yardley Platt. Ele nasceu no ano de 1446, faleceu no ano de 1557 e ele ficou famoso por ser um serial killer, que para quem não sabe é um assassino de série
de duendes, ele matava duendes, cara. Ele era muito cruel, que cruel. Ele era um assassino de duendes, era um bruxo das trevas aí, a galera não conhecia. Tá vendo? Foi que nem eu falei lá no primeiro vídeo de Sapo de Chocolate. Teve bastante bruxo das trevas que a galera não conhecia. O card número 96 é de um bruxo importantíssimo que eu vou falar. Esse gordinho careca bigodudo, ele é ninguém menos do que Hengist Wardcroft. Ele nasceu no ano de... ele viveu na era medieval e ele foi o cara que ele foi afastado de casa por perseguidores trojas, acabou ficando ali, se estabelecendo na Escócia, onde ele ficou ali e fundou, acreditem ou não, o vilarejo de Hogsmeade. Esse cara foi o cara que construiu a primeira casinha ali no Hogsmeade e a estalagem Três Vassouras, que é o bar atualmente da Madame Rosmerta, era a sua casa, a sua primeira estalagem ali foi o bar Três Vassouras. É muito louco, não é? Muito da hora. Você imaginava? Fala a verdade. Você imaginava que esse cara tinha fundado o Hogsmeade? Não, né? O card número 97 é de um bruxo chamado Alberic Greenhill. Ele nasceu no ano de 1803, faleceu no ano de 1882 e ele ficou famoso por inventar as bombas de bosta. Olha esse card, que engraçada a foto. Eu achei muito bico quando eu vi. O card número 98 é de uma bruxa chamada Dymphina Firmage. Ela nasceu no ano de 1612 e faleceu no ano de 1698. Ela era famosa por ser ela ficou famosa por ser abduzida por diabretes da Cornualha, acreditem ou não, foi isso que eu disse, abduzida por diabretes da Cornualha, e enquanto ela estava de férias na Cornualha, logicamente. E desde então ela tinha um medo mortal dos diabretes e mais de uma vez ela tentou convencer que o Ministério da Magia matassem todos os diabretes. Que louca, velho. Ela ficou famosa por isso, ganhou essa figurinha no Sapo de Chocolate por isso. O card número 90 é de uma bruxinha chamada Daisy Dudderidge. Ela nasceu no ano de 1457, faleceu no ano de 1555. E ela foi a fundadora e a primeira proprietária do Bar Caldeirão Furado. Eu ia fazer assim pra mostrar a camiseta, mas eu não tô com a camiseta do Caldeirão Furado. Ela fundou o Caldeirão Furado, foi a primeira proprietária. A Daisy queria criar um portal entre o mundo mágico com o mundo trouxa e ela criou o Caldeirão Furado, que fica em Londres, ao lado de uma livraria e de uma loja de discos, e é a passagem para o Beco Diagonal, certo? O card de número 100 é de ninguém mais, ninguém menos do que o card de número 100 é de um garoto chamado Harry Potter. Vamos ler o que está escrito na sua descrição. Harry Potter nasceu no ano de 1980, está vivo até hoje e, na sua descrição aqui, o menino que sobreviveu. Ele foi famoso por ter sido a única pessoa no mundo a sobreviver à maldição Avada Kedavra, que foi lançada por Lord Voldemort nele, quando era apenas um bebê. O que tem no card do Harry Potter? Tem isso. Por quê? Porque, como eu expliquei, os cards eles eram do ano ali de 1992, 1993, que eram 91, que eram os anos de Harry Potter em Hogwarts dos 3 primeiros anos, os jogos Harry Potter e a Pedra Filosofal, Prisioneiro de Azkaban e Câmara Secreta ali. É importante falar, o Harry ganhou esse card criança, porque ele derrotou o Lorde das Trevas, né, no caso, quando o Voldemort tenta matar ele e acaba sendo atingido pelo ricochete do feitiço lá. E o que tem no card dele é isso, que ele ficou famoso por ter sido o único que sobreviveu à maldição da morte, por ser o menino que sobreviveu. O card de número 101 é de ninguém menos, olha gente, é o último card. O card número 101 é um dos mais especiais e não menos importante do que os outros. É de um carinha chamado Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Nosso querido Alvo Dumbledore no português, né? Ele nasceu no ano de 1841 e faleceu, infelizmente, no ano de 1996, morto por Severus Snape ali naquela coisa combinada. E eu vou dizer aqui um pouco do que está escrito no card dele. Tá misturando um pouco de atualidade com passado e enfim. Enquanto ele lecionou em Hogwarts, ele foi
professor de transfiguração. Ele era da Grifinória, foi diretor da Grifinória também, foi mentor-chefe, todas essas paradas. Logo depois ali do período de direção de Armando Dippet, ele assumiu a direção de Hogwarts e ele fazia parte, ele era membro da Confederação Internacional dos Bruxos, presidente da Suprema Corte dos Bruxos até o ano de 1995, e Dumbledore foi considerado o bruxo mais famoso, o bruxo mais poderoso do seu tempo. Ele ficou mais famoso por sua vitória sobre Gellert Grindelwald, ou no português Gerard Grindelwald, para quem não sabe, sobrinho neto de Bathilda Bagshot, por quem ele tinha uma paixão, né? Porque, pra quem não sabe, o Dumbledore era homossexual. Ele também descobriu as 12 propriedades do uso do sangue de dragão e foi muito importante, ele contribuiu muito para o trabalho de Nicolau Flamel na produção da Pedra Filosofal. Alvo Dumbledore fundou e liderou a Ordem da Fênix, uma sociedade que lutava contra Lord Voldemort. Na Primeira Guerra Bruxa ele fundou ali, por volta de 1940 a 1970, que foi quando aconteceu essa Guerra Bruxa, a Primeira Guerra Bruxa, né? E foi quando ele fundou a Ordem da Fênix aí nesse período, tá? Que 1940 ali do Tom Riddle, tal, 1970 foi quando o Tom Riddle se assumiu como Lord Voldemort, certo? E foi aí quando o Alvo Dumbledore fundou a Ordem da Fênix. Acredita-se que Dumbledore foi o único bruxo que Tom Riddle, ou seja, Lord Voldemort, já temeu na vida. E ele foi um dos possuidores da Varinha das Varinhas. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou realmente com o coração apertadíssimo de encerrar a série Os Sapos de Chocolate, mas acabou. Foram os 101 cards que nós temos aqui. É importante falar que eu falei lá nos 28 fatos sobre Harry Potter que a Hermione, o Ron e o Harry ganharam as figurinhas nos Sapos de Chocolate, mas o Harry já tinha a figurinha, beleza? Tive que encerrar porque acabou, senão se fosse por mim eu adicionaria mais uns 50 bruxos aí nesses cards, mas é a JK que manda, né, galera? Muito obrigado a vocês que acompanharam a série, que tiveram um carinho de acompanhar a paciência, porque, você ouvir sobre bruxos, algumas pessoas não gostam de ficar ouvindo sobre bruxos que são, assim, secundários, entendeu? Da história. E eu estou muito feliz de ter feito essa série, de ter concluído essa série. É a primeira série concluída do Caldeirão Furado, e eu vou colocar uma outra série aí no lugar, né, pra falar sobre uma coisa legal também, trazer alguma coisa pra vocês. E é isso, galera. Não se esqueçam de clicar nos links dos eventos e até a próxima. Mal feito, feito.